Você já conhecia o Bad Bunny antes dele aparecer naquele palco? Ou você é uma das pessoas que só começou a ouvir falar dele depois que o nome explodiu nas redes? Talvez você já escutasse algumas músicas, talvez nunca tivesse parado para prestar atenção, ou talvez tenha sido aquele momento específico que fez você pensar: quem é esse cara? O mais curioso é que ele já era um dos artistas mais ouvidos do planeta há anos. Mesmo assim, bastou uma única apresentação para que um novo mercado começasse a olhar para ele de forma diferente. E o Brasil reagiu. Mas por que isso aconteceu naquele momento, e não antes? O que mudou? Foi apenas exposição, ou existe algo mais profundo por trás dessa virada? Hoje a gente vai analisar exatamente esse ponto de inflexão, porque entender esse episódio não é só entender um artista, é entender como a indústria musical global funciona e como o Brasil responde quando um fenômeno internacional finalmente cruza seu radar. Quando um artista se apresenta no Super Bowl, ele não está apenas fazendo um show, ele está entrando para um dos palcos mais simbólicos da cultura pop global. E foi exatamente isso que aconteceu com Bad Bunny. O que vimos não foi apenas uma performance musical, foi um movimento estratégico, cultural e mercadológico que teve reflexos diretos no Brasil, um país que até então acompanhava o artista, mas não o tinha como parte central do seu consumo musical. Para entender o que aconteceu, precisamos primeiro entender o tamanho do palco. O Super Bowl é o evento televisivo mais assistido dos Estados Unidos e um dos maiores do mundo. A apresentação do intervalo se transformou ao longo das décadas em uma vitrine global. Não é apenas entretenimento, é posicionamento, é validação internacional. Quando um artista sobe ali, ele recebe um selo implícito de relevância mundial. Bad Bunny já era um fenômeno consolidado. Seus números em plataformas digitais já o colocavam entre os artistas mais ouvidos do planeta. Ele já havia quebrado recordes no Spotify, liderado rankings globais e expandido o alcance da música latina para territórios antes dominados pelo pop anglo-saxão. Mas o que aconteceu após o Super Bowl foi diferente. O Brasil respondeu de forma imediata. Houve aumento nas buscas pelo nome do artista, crescimento nas reproduções de músicas antigas e recentes e uma curiosidade evidente por parte de um público que, embora já consumisse reggaeton e trap latino, ainda não o colocava no centro da conversa cultural. E aqui entra um ponto importante. O Brasil é um mercado complexo. É um país de língua portuguesa cercado por nações hispanohablantes, culturalmente latino, mas linguisticamente isolado. Ainda assim, o brasileiro consome intensamente ritmos, energia e identidade, independentemente do idioma. O sucesso de Bad Bunny no Brasil após o Super Bowl não foi um acidente, foi uma convergência de fatores. Primeiro, o fator visibilidade global. Segundo, a força da cultura latina como movimento internacional. Terceiro, a maturidade do público brasileiro em relação à música urbana. O brasileiro já consome funk, trap, pop latino, música caribenha. O ritmo não é uma barreira. Pelo contrário, é um ponto de conexão. Além disso, há um aspecto simbólico poderoso. Bad Bunny construiu sua carreira reforçando identidade cultural, orgulho puerto-riquenho e autonomia artística. Ele não diluiu sua essência para se tornar global. Ele se tornou global sendo profundamente local. E isso dialoga com o Brasil. O Brasil também exporta cultura sem pedir permissão, também constrói movimentos musicais autênticos, também já enfrentou resistência da indústria internacional antes de ser reconhecido. Existe uma identificação estrutural entre essas duas narrativas. Outro ponto relevante é o chamado efeito validação. Quando o público brasileiro vê um artista ocupar um espaço como o do Super Bowl, ele passa a enxergá-lo sob outra lente. A percepção muda. A curiosidade aumenta, o consumo cresce. Não se trata apenas de hype momentâneo, trata-se de reposicionamento simbólico. E isso abre portas concretas. Maior potencial de turnês no Brasil, possibilidade de colaborações com artistas brasileiros, presença mais forte em festivais sul-americanos, consolidação como nome global também no mercado lusófono. É importante destacar.
O Super Bowl não criou o sucesso de Bad Bunny, ele já existia. O que o evento fez foi amplificar a presença dele em mercados onde ele ainda não era dominante. O Brasil foi um desses mercados. E isso revela algo maior sobre a indústria atual. As fronteiras linguísticas estão cada vez menos relevantes. A música latina deixou de ser nicho e passou a ser eixo central do pop global. O caso de Bad Bunny é emblemático porque ele não representa apenas um artista em ascensão. Ele representa uma mudança estrutural na indústria musical. E o Brasil, como um dos maiores mercados consumidores de música do mundo, responde rapidamente a esses movimentos. O que vimos não foi apenas um pico de reproduções, foi um sinal de consolidação. A partir daquele momento, Bad Bunny deixou de ser apenas um nome forte no cenário latino e passou a ocupar espaço mais consistente dentro da conversa musical brasileira. E isso pode ser apenas o começo. Se houver uma turnê no Brasil, ela não será baseada apenas na curiosidade, será sustentada por uma base que começou a se formar de maneira mais sólida após aquele momento simbólico. No fim das contas, o que aconteceu foi simples, mas profundo. Um artista latino ocupou o maior palco do entretenimento americano, sem abrir mão da própria identidade. O mundo assistiu, o Brasil respondeu. E essa resposta pode marcar um novo capítulo na relação entre o mercado brasileiro e a música urbana latino-americana. Encerramento estratégico. Se você acompanha os movimentos da indústria musical, vale observar os próximos passos. O crescimento pós-evento é um indicador, mas a consolidação depende de continuidade. E agora a pergunta é: o Brasil vai transformar esse interesse em base permanente? Se você quer acompanhar análises profundas sobre cultura, mercado musical e fenômenos globais, inscreva-se no canal. Aqui a gente não fala apenas do que está em alta, a gente explica por que está em alta. Gratidão se você chegou até aqui, e até o